E aí, pessoal, vamos falar sobre morango. A minha meta aqui hoje é basicamente você sair desse vídeo e parar de consumir só banana, maçã e pera. Você adicionar essa fruta que ela é muito boa, pouquíssima caloria, diversos benefícios. Tinha tanto benefício que eu tive que selecionar os artigos que eu ia escolher, né? Senão eu ia ficar aqui falando por 48 horas. Mas vamos falar um pouquinho sobre morango, tá? Então, primeiro, começando a falar só uma breve resumo, que ele é riquíssimo em diversas vitaminas, diversos minerais, diversos compostos bioativos, né, os fitoquímicos de maneira geral, mas principalmente vitamina A, E, K, folato, cobre, manganês, magnésio. Ele é uma ótima fonte também de vitamina C, tá bom? Então, quando você pensa no morango, um único morango, uma unidade de morango, tem mais ou menos em torno de 4 calorias. Ela varia bastante, né? Você vai comprar, por exemplo, a bandejinha lá, que tem mais ou menos em torno de 200, 250 gramas, varia muito de tamanho, mas uma média, mais ou menos, é em torno de 4 calorias por unidade. Então vamos tentar comparar com alguma coisa para mostrar o quão pouco calórico o morango acaba sendo. Então, vamos pegar o chocolate Lindt, aí, uma delícia de chocolate, eu concordo, bem mais gostoso que o morango. Não diz isso não. É, 100 gramas, uma barra de Lindt tem mais ou menos em torno de 616 calorias, tá? Vou tentar quantificar, porque ninguém quando pega come uma barra inteira, né? Tem alguns pacientes que acabam comendo a barra inteira, mas não é o mais padrão. Então, quando a gente pega, por exemplo, a barrinha do Lindt, ele tem mais ou menos em torno de seis fileiras, né? Tem 6 fileiras e 3 colunas. Então, soma um total de 18 quadradinhos de chocolate. Quando vão consumir, normalmente é uma fileira, né? Então, seria mais ou menos em torno de 3 unidades. Que 3 unidades tem um total de 102 calorias. E cada quadradinho, só por título de curiosidade, tem 34 calorias. Então vamos comparar. Se você for pegar lá 3 unidades de chocolate, 3 quadradinhos de chocolate, é o equivalente a você consumir em torno de 25 unidades de morango, tá? Claro, dependendo da quantidade, do tamanho desse morango aí do que a gente está falando, tá? Mas você vê em questão de volume, que assim, quando você quer provocar o emagrecimento, quando você quer perder gordura corporal e a meta é você converter o seu gasto energético, né, o seu dia, seu hábito alimentar num déficit calórico, você dificilmente vai passar fome. Você pode passar vontade, mas você não vai passar fome. Você aumenta muito mais o volume quando você escolhe alimentos com muito menor densidade energética, no caso, como se fosse o morango, tá? Lembrando também que o morango ele promove um pouco mais de saciedade em comparação ao chocolate, porque ele é um alimento riquíssimo em fibras. Então, quando você tem fibra, você lentifica esse processo de digestão, e lentificando o processo de digestão, obviamente você vai aumentar mais a sua saciedade. Então, é muito comum, você vai lá, deixa lá na cozinha, por exemplo, o chocolate. Você está no quarto, você vai até a cozinha, pega o chocolate, volta pro quarto, passa 5 segundos, tá com fome de novo e fica nesse vai, vem, vai, vem, vai, vem, porque você não promoveu a saciedade, você continua com fome e seu hipotálamo tá gritando aí por alimento. E aí você acaba comendo tudo possível, tudo que existe aí na sua frente, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o morango, sobre a parte que eu realmente gosto, que fala um pouco mais dos artigos científicos, eu não fico falando só daquilo que todo mundo já fala, que está acostumado em saber, né? Que é rico em fibras, rico em vitamina, rico em mineral, tá bom, mas o que, que vai somar no meu dia? Então, uma coisa interessante, quando a gente pensa sobre inflamação, a inflamação ela está muito associada com doenças como Alzheimer, diabetes, doenças cardiovasculares, e essa inflamação normalmente tem uma origem, né? Que seria o estímulo do fator transcricional NF-κB, que vai fazer a produção, né, a tradução em citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucinas, que vão aumentando essa inflamação. Então vamos começar a falar um pouquinho dos artigos que envolvem o morango, porque tem relação com isso que eu acabei de falar. Então, esse primeiro artigo, que basicamente como é que funcionava? Eles dividiram em dois grupos os indivíduos. O primeiro grupo, os dois consumiam a mesma quantidade no café da manhã, que era uma refeição rica em carboidratos e uma quantidade de gordura mediana. Só que a diferença é que um consumia o placebo e o outro consumia um suco de morango na sequência desse café da manhã. Então o café da manhã era bem padrão, era um pão com cream cheese e margarina, um ovo cozido, um melão cantaloupe e o leite, aí junto com o morango ou junto com o placebo.
O grupo que consumiu o morango teve um teor inflamatório, redução da inflamação pós essa refeição muito menor do que aquele indivíduo que consumiu o placebo. Então ela conseguiu reduzir marcadores inflamatórios como o PCR, como a interleucina 6, e mais interessante ainda, ele também reduziu a insulina que foi produzida, que foi estimulada lá nas suas células beta-pancreáticas, então também conseguindo ter uma atuação na sua glicemia. Então, além de reduzir fatores inflamatórios que podem, a inflamação constante e frequente pode ser precursora de diversas doenças, ele consegue também ajudar na saúde aí da parte da glicemia, de uma resistência à insulina, que posteriormente poderia desenvolver uma diabetes, né? Esse estudo aqui foi mostrado que quando você faz o consumo frequente, só para aqui é um outro estudo que falou o mesmo tema do anterior, que falava referente à inflamação, mostrando que o consumo frequente de morango, aqui no caso foram de 6 semanas seguidas consumindo morango, 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 mesmo depois de você ficar sem consumir após as 6 semanas, esse efeito permaneceu por um período. Então, esses antocianinas, esses antioxidantes que você vai consumir, esses compostos fitoquímicos que vão fornecendo, eles vão te ajudar também a longo prazo e não de uma maneira só aguda. Esse estudo aqui foi bem bacana porque ele pegou o consumo de 500 gramas de morango durante um mês. 500 gramas de morango seria mais ou menos em torno aí de 2 caixinhas de morango todo dia durante um mês. E foi mostrado uma redução de colesterol total em 9%, de LDL e colesterol em 13% e em triglicérides de 20% quando você comparou com o grupo placebo, tá? Bem bacana. Aqui foi mostrando também, mantendo a mesma quantidade, 500 gramas aí de morango durante o mês, teve um fator que conseguiu aumentar os efeitos antioxidantes. Eu falei lá no comecinho, no meu primeiro slide, que o morango era riquíssimo em vitamina C, e vitamina C é o ácido ascórbico, é um potente antioxidante, então aumentando o poder antioxidante, você reduz o estresse oxidativo, ele acaba sendo aí uma defesa para diversas e diversas doenças. Não necessariamente você pesquisar pelo morango, mas você pesquisar por compostos antioxidantes, aí você vai falar de tudo que é doença possível, tá bom? E reduziu também a hemólise. Então consegue ajudar na questão, por exemplo, de alguma alteração da eritropoiese, então redução de hemoglobina, redução de VCM, redução de RDW, de HCM, de CHCM, tá bom? Aqui, esse estudo aqui mostrou que durante 14 anos, esse grupo acompanhou 87 mil mulheres e 23 mil homens, e durante esse período de 14 anos, de 87 mil mulheres, 29 mil se tornaram hipertensas e 5 mil homens se tornaram hipertensos. E a diferença, quando eles começaram a fazer o recordatório, conseguiram ficar analisando as coisas, foi concluído que o consumo de antocianinas, que são compostos, né, que tem, por exemplo, que é nada mais do que o morango, as berries, então o blueberry, a cranberry, conseguiu o maior consumo de antocianinas, reduziu o risco para desenvolvimento de hipertensão. Então ele tem um efeito para redução, um efeito de hipotensão, podendo então ser um ótimo alimento para ser aplicado, se a intenção é essa, tá? Aqui foi mostrando que você consumir 3 porções por semana, aqui não necessariamente apenas o morango, né? Aqui foi em relação também às antocianinas, então são todas as berries de maneira geral. Ele conseguiu reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque primeiro ele tem um efeito antihipertensivo que eu mostrei no estudo anterior. Depois ele tem um efeito antioxidante porque ele é riquíssimo em vitamina C, riquíssimos em compostos fitoquímicos que têm esse efeito para reduzir o estresse oxidativo. E ainda consegue reduzir o colesterol. Então, reduzindo o colesterol com esse efeito antioxidante evita com que o LDL sofra um processo de oxidação para gerar aquela formação de placas de ateroma, aquela famosa aterosclerose. Então, ele também tem um efeito antiaterosclerótico. E a partir do momento que você tem uma redução da pressão arterial e uma redução da formação de placas de ateroma, você vai ter uma maior proteção coronariana, uma maior proteção do seu coração. Então, adicione antocianinas, adicione morango na sua rotina, tá? Aqui mostrando também que novamente o consumo de berries consegue manter, consegue ajudar na sua glicemia. Então aqui referente toda aquela questão que eu disse no início sobre resistência à insulina, sobre a sensibilidade nela para evitar com que seja progredida aí por uma diabetes, o morango pode ser uma ótima fruta de escolha, tá?
Foi mostrando também que ela tem atuação no câncer, que o consumo de 60 gramas de morango por dia já foi capaz de reduzir os riscos a que ele sempre compara com os outros indivíduos do próprio grupo estudado. Uma redução no câncer de risco de câncer, perdão, de cabeça, pescoço e do esôfago. Foi mostrado também que quando você tem o consumo mais frequente também dessas antocianinas, desses flavonoides que tem, por exemplo, no próprio morango, quando você pega principalmente indivíduos mais velhos que já começam daquele processo de neurodegeneração, seja às vezes pelo aumento de um composto que a gente chama de beta-amiloide, e começa a ter prejuízos na memória, no tempo de reação, na cognição, que posteriormente vão se desenvolvendo em doenças neurodegenerativas, no caso a gente tem o Alzheimer, no caso a gente tem o Parkinson, por exemplo, o consumo de antocianinas conseguiu reduzir esse tempo de neurodegeneração. Então o que acontece? Demorava mais tempo para apresentar, para agravar os sintomas, tá? Acho que eu falei errado, né? Precisava de menos tempo para neurodegenerar, não, precisa de mais tempo para ter um processo de neurodegeneração, tá? Então ele consegue te proteger nessa parte aí de proteção, principalmente referente à cognição, tá? Outra coisa importante, o morango ele tem um composto conhecido como fisetina. Que é fisetin, na verdade, só que traduzido é fisetina. E a fisetina ela é capaz de induzir o aumento de serotonina, um neurotransmissor que vai promover a serenidade. Quando a gente tem quadros de ansiedade, quando a gente tem quadros de depressão, normalmente, né, é prescrito medicamentos para aumentar a captação de serotonina na finalidade de aumentar ela. Então, se você tem um morango que tem um composto que consegue aumentar a serotonina, ela é capaz sim de ser um sinérgico na atuação, um aliado potente para combater a depressão ou problemas de bipolaridade, de ansiedade, comportamentais de maneira geral. Tá? Lembrando que a serotonina ela é um precursor do hormônio indutor do sono que a gente conhece como melatonina, então pode melhorar a qualidade do seu sono, melhora a sua libido, tá? E tudo isso. Cara, aqui eu citei só algumas referências, só alguns artigos, eu poderia falar muito mais do que isso. E vale lembrar, pessoal, que uma unidade de morango tem 4 calorias. Então, é uma ótima escolha de fruta. Eu realmente espero que você adicione no seu cardápio. Para de comer sua banana, para de comer sua pera. Compra uma caixinha de morango que ela dura aí mais ou menos aí 1, 2 dias, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.